Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que seja o propósito, né? O propósito de alma, o propósito da vida, o propósito da magia. Até mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de propósito, né? Quando a gente fala sobre a Wicca, sobre a bruxaria, a gente está falando de uma religião que ela tem uma profunda ligação com a natureza, com o culto aos ancestrais, com a ideia de você estar sincronizado com os ritmos da natureza, né? E aí a gente fica, assim, as pessoas têm uma ideia, né? De que isso significa, tá, então toda vez que tiver uma lua cheia, uma lua nova, a gente faz um ritual. Quando tiver uma mudança na estação, a gente também celebra, celebrando a fertilidade da terra, os ritmos cósmicos. E é isso que a gente está fazendo, né? Sim e não. Quando a gente fala de culto à natureza, de se sincronizar, se sintonizar com esses ciclos da natureza, nós estamos falando o seguinte. Primeiro, vamos começar do começo. A humanidade evoluiu por estar atenta a esses ciclos, né? Quando o ser humano, indefeso, frente às intempéries do clima, às condições os riscos, né? Não existia forma de se defender de grandes animais, de terremoto, meteoro, sei lá. E aí o que acontece? À noite as pessoas percebiam que existia uma capacidade de observação. Dessa capacidade de observação, as pessoas viam que existia alguns ciclos que se repetiam. Esses ciclos, eles eram bem visíveis, né? Então, quando você fala de Sol e Lua, eles estavam presentes, às vezes a Lua desaparecia e ela ia aumentando, diminuindo, coincidia com alguns eventos na Terra. Eles começaram a perceber que esses eventos eram previsíveis, eles eram cíclicos, então dava para você pensar, você não precisava mais sair caminhando, né, para caçar, para coletar alimento, você já poderia ter uma ideia de plantar, de você colher, de você armazenar para períodos frios, para você se proteger. Então, assim, a humanidade entendeu que aqueles astros, aqueles luminares, né, aqueles maiores, mais visíveis, eles tinham uma correlação assim total em relação ao clima, em relação à fertilidade do solo, a produtividade, as marés, enfim, fertilidade humana. E aí, o que aconteceu? Então, dessa observação, eles começaram a deduzir que aqueles astros, aqueles planetas, aqueles astros celestes, né? Eles eram divindades, eles estavam passando alguma mensagem. E que você, quando entendia, você estava seguindo aquilo que eles estavam mandando, o que eles estavam dizendo, eles estavam te ensinando alguma coisa. Depois foi começar, de observação, começou a ver também que existiam outros astros que eles tinham um movimento, né? Considerando que as estrelas muito distantes parecem estar fixas, né? Alguns que a gente chama de planetas, que do grego quer dizer astro errante, porque andava, eles também tinham alguma correlação com eventos na Terra. Essa percepção primeiro de considerar que aqueles planetas tinham alguma regência e que se tinha alguma regência por tudo, era um ser divino aquele movimento, aqueles planetas.
Então já era uma forma bem evoluída de você pensar que teria alguma coisa maior regendo uma harmonia para que as coisas pudessem se harmonizar e que se você se harmonizasse com esses ciclos, você estaria melhor amparado, né? E aí o que acontece? Daí começaram a surgir não só a religião, como também todas as ciências. Todas as ciências vieram dessa observação e de uma observação de como se as coisas que ocorrem na natureza, de alguma forma, são sinais, são algum presságio, alguma coisa. Lógico que na infância da humanidade, essas perspectivas, elas, do mesmo jeito que uma criança, sabe, você faz um aviãozinho, fala assim, o aviãozinho tá querendo que você coma, não sei o que, você faz, sabe, você tá brincando e a pessoa vai projetar um comportamento, uma visão, uma perspectiva humana para aquilo que ela veja como uma entidade divina, alguma coisa assim. E vontades, né? E naquilo que você não entendeu, fica parecendo que são até caprichos, né? Todas as ciências vieram dessa observação. A observação daquilo que ocorre com algum propósito. As coisas, elas não são sem motivo. À medida que o ser humano começou a ter uma maior autonomia, quer dizer, ele começou a plantar, começou a armazenar, ele não estava tão à mercê das intempéries, ele começou a achar que ele que era o grande, né? Que ele era o coisa, e à medida que isso foi acontecendo, foi o desenvolvimento da ciência, a ciência foi desconectando um pouquinho dessa ideia de que as coisas teriam um propósito, e esse propósito organizador que estava muito identificado com um personagem que seria alguém que fica boiando nas nuvens, né, que fica observando tudo, e não como um mecanismo que está, uma inteligência que rege tudo, mas aquela inteligência ela não tem a perspectiva, a visão, os maneirismos, os caprichos humanos, né? Essa parte é a parte da projeção em relação ao divino. E aí o que acontece, né? A gente foi evoluindo, a gente foi se desenvolvendo, mas a gente foi perdendo essa conexão com esse sentido de propósito e essa capacidade, essa sintonia fina de você entender e perceber as coisas que estão. A vida, ela toda se afeta, né? Existe uma teoria, né, que chama efeito borboleta, que uma coisinha que acontece aqui vai desencadear alguma coisa que vai acontecer lá longe, alguma outra coisa, dando uma explicação das consequências de cada escolha, né? Se você hoje deixa de ir para o teu trabalho, vai que hoje era um dia que aconteceu um acidente terrível no trânsito, no seu transporte, e você escapou de morrer, e por isso o seu filho não escapou de não ter pai, e daí aquilo ia ter uma consequência que não vai ter e que não sei o quê. Né? Então essas coisas, as decisões são importantes, e às vezes a gente, quando está diante da possibilidade de escolher, a gente não se dá conta das possibilidades que escolher uma coisa ou outra pode desencadear. E nisso, as pessoas têm a ideia de que parece que as coisas estão todas muito aleatórias. Ah, escolhi isso, tanto faz se fosse aquilo, e enfim. E não é bem assim. Quando as pessoas procuram a bruxaria, a magia, muitas vezes elas têm uma ideia de que a magia ela deve servir à realização das suas vontades. Como se o propósito fosse você ter poder sobre as coisas e poder definir, olha, eu quero dinheiro, quero casar com o Joãozinho, eu quero
me dar bem profissionalmente, eu ter uma casa assim, ter uma casa assado. Fulano eu quero que se dê bem, fulano eu quero que se dê mal. Né? E aí a gente tem que entender que é assim. Primeiro, quando você se desenvolve dentro da bruxaria, você vai desenvolver e você honra essas festividades, essas luas cheias, esses momentos, você está ficando receptiva de novo a entender o sentido que está por detrás das coisas. Perceber que a cada mudança de lua parece que há uma mudança nos temas que são trazidos à tona na sociedade, no mundo. A cada mudança de estação também tem um novo ritmo que vai sendo dado para as coisas, né? É universal aquela sensação de que, por exemplo, o ano começa depois do carnaval. É universal no hemisfério norte por causa do inverno, e aqui que não tem inverno nessa época tem também essa percepção. Porque você está num ritmo, começa num ritmo acelerado com Áries, né? E você vai chegando, Capricórnio, Aquário, Peixes, você está com um ritmo muito mais devagar, finalizando uma etapa, né? Então, com um ritmo já bem mais lento. Quando você percebe essas coisas, você começa a agir conforme a vida, a fluir com a maré a favor. E não impor a sua vontade, o seu desejo contra a natureza. Quando você percebe esses ciclos, você aproveita e se vale deles. Do mesmo jeito que o homem, quando percebeu que existiam ciclos, ele começou a plantar numa época que desse tempo da planta crescer, desenvolver, produzir frutos, colher, armazenar e ainda, quer dizer, garantia que mesmo quando chegasse o inverno ele não morria. A mesma coisa quando você começa a conhecer, perceber as coisas e perceber os sinais, quer sejam sinais quando você essas mudanças cíclicas que tem, quer sejam sinais que vêm para você em sonhos, as intuições, as sincronicidades, né? Quando você percebe que uma coisa está acontecendo, sempre que você faz tal coisa, parece que desencadeia tal coisa, você começa a analisar a vida como algo que está vivo e que está interagindo, né? Como isso acontece? Talvez ainda a ciência não tenha tido nem a vontade, nem a dedicação para ter entendido, mas o fato de você não observar é também anticientífico, né? Quer dizer, você pode hoje não comprovar que as coisas tenham alguma ligação umas com as outras e que algo desencadeou outra coisa que não tenha nenhum vínculo concreto para provar que aquilo aconteceu, mas se você não constata essas coisas, nunca vai ter ninguém que vai pesquisar. Então, é importante, quer dizer, mesmo que não seja a nossa intenção fazer nenhuma pesquisa científica, deixar de observar também não é, né? E aí assim, e é o que a gente observa, e sim, observando não só com a gente, com a minha experiência pessoal, na experiência dos alunos, é que assim, a magia, ela tem um propósito. O universo da magia tem um propósito que é a serviço da vida e não a serviço do ego, né? Que é a ilusão de muita gente que procura a magia. As pessoas têm essa ideia de que agora eu quero isso, não quero mais, agora eu quero outra coisa, tá na moda usar tal coisa, agora eu vou usar tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer, eu tenho poder para isso, vou curar, vou fazer, vou amaldiçoar, né? Quando que a função da bruxa é entender os ciclos, é cooperar com os ciclos e aproveitar as deixas que a gente tenha para colocar aquilo que a gente entende como o nosso propósito, a nossa também para andar no positivo. Quer dizer, você vai usufruir fluindo com a vida e não contra, né? É algo que
pressupõe uma certa sabedoria, porque afinal de contas as pessoas todas estão, a gente tem vontades, né? A gente tem aquelas coisas, a gente cisma que quer tal casa, que quer tal pessoa, que quer tal tipo de vida, e às vezes desrespeitando a nossa própria natureza, né? Porque quando a gente fala em respeitar ciclos da natureza, a nossa natureza também é algo que precisa ser respeitado, né? E a ideia é você ter a capacidade de fazer a leitura da vida e de afinar a sua capacidade de perceber, né? E viver com essa sintonia maior. Quando a gente fala em culto à natureza, a gente não está só falando de você ir para uma floresta, um campo e fazer um ritual lá, mesmo porque a vida de uma bruxa, ela não é só nos rituais, né? Não é só, tá, amanhã vai ser lua nova, então vou vestir preto, vou pôr a minha melhor roupa, vou fazer um fogueirão e vou ficar pulando, dançando em volta da fogueira. Uma delícia isso, mas é inviável numa condição urbana, você morando, sei lá, em apartamento, né? Então vou deixar de ser bruxa por causa disso? Não. A ligação com a natureza é você perceber que sim, nós estamos chegando numa lua cheia, estamos chegando numa lua nova, a gente está vivendo um momento assim. O que eu estou percebendo de diferente? O que eu tenho percebido dos meus sonhos? Eu tô vivendo coerente com aquilo que eu percebo? Porque não adianta você ter uma percepção, quer venha por sonhos, a vida vai te mostrando as opções, só que ela não fala de uma forma. Às vezes até fala, né? Mas ela não costuma ser muito explícita, né? E às vezes ela traz símbolos, ela traz exemplos, ela traz situações que você vai entendendo e vai se adequando. E aí as pessoas falam assim, mas a gente não tem como entender. Faz parte do treinamento como bruxo você entender essa linguagem simbólica que aparece em sonhos e aparece na vida, as sincronicidades, para você entender, não, aqui está sendo pedido que eu faça tal coisa, está na hora de já começar a fazer tal coisa, eu tenho talentos e eu preciso estar usando esses meus talentos para realizar tal coisa e não dá para esperar muito mais tempo. Esse compromisso, né, ele traz muito poder. Porque quando você está sincronizado com aquilo que é a sua natureza, você está expressando aquilo que é o seu propósito de alma, as sincronicidades que vocês vão chamar de magia, de milagre, sei lá o quê, elas começam a acontecer. E aí você, não, eu estou fazendo isso, mas vou precisar que entre um dinheiro. Entra. Mas vou precisar que aconteça tal coisa. Vai acontecer. Por quê? Porque está servindo a vida. Está servindo a vida. É uma leitura que não é tão simples, né? Na teoria é mais fácil de entender do que na prática. Às vezes vocês, na vida pessoal, não vão querer tanto transigir com aquilo que vocês pensam que é o que vocês têm que querer. E também lida com a questão da responsabilidade, porque à medida que você vai trazendo à consciência uma verdade, o bruxo ele tem que expressar na vida dele coerentemente essa verdade, né? Bom, essa pauta foi sugerida por alunos. Eu agradeço que vocês estão seguindo. Eu sinto que está tendo um público bastante fiel em relação aos nossos vídeos. Mas eu gostaria que vocês também ajudassem a compartilhar, porque eu percebo que parece que é sempre as mesmas pessoas que estão assistindo, que estão comentando e tudo mais. Então, eu vou pedir para que vocês, se vocês conheçam pessoas que também se interessem, que vocês compartilhem para expandir um pouquinho a página, que já está chegando nos 3.000, né? E, de qualquer forma, a gente está bem contente com isso, né? Quer dizer que está gostando, a gente está há muito pouco tempo com os vídeos no YouTube, algumas dificuldades técnicas, né? A gente não tinha prática em mexer com esse tipo de forma de mídia, né?
E assim, agradecemos as sugestões, agradecemos que façam comentários, quem puder compartilhar, compartilhe. Quem está entrando agora, a gente pede que dê o seu like e comece a seguir o canal. Até mais então, semana que vem a gente continua. A gente fala mais um pouquinho sobre a Wicca.